Se piangi, amore, io piango con te, perché sono parte di te. Sorridi sempre, se tu non vuoi vedermi soffrire mai. Se ridi, amore, io rido con te. E a Vínia é assim. A cozinha, ela é todinha dividida por uma linda parede de vidros para que você possa acompanhar o seu prato sendo feito. E nós invadimos a cozinha da nossa querida chefe Gabi Rabelo, porque hoje é terça-feira. E Gabi, aqui na Vínia, terça-feira. Dia de risoto. Ah, que delícia! Nós pedimos, e Gabi prometeu que hoje ela desvenda um mistério. Você vai nos ensinar a fazer qual? Vou ensinar a fazer um risoto delicioso de pera, nozes e queijo gorgonzola. É muito bom. Imperdível. Ingredientes? Tome nota. Primeiro ingrediente é a manteiga. Manteiga tem que estar ou gelada, não pode estar muito mole. Cebola cortada em brunoise, que são cubos pequenos. O arroz, segredo do risoto, gente. Arroz tem que ser arbóreo, que é um arroz italiano, ou carnaroli, ou vialane nano. São 3 tipos de arroz típico italiano que deve ser utilizado. Não se usa outros tipos, arroz parborizado, arroz agulhinha, não se deve usar porque não vai se chamar risoto, ok? Bom, no nosso sempre também no risoto tem que ter vinho, tá? Então a gente vai usar um vinho branco que combina muito bem com o queijo gorgonzola, com a pera. Inclusive, um vinho aqui delicioso da Vínia. Esse é um segredo, gente. Essa dica é fundamental. O vinho que você vai utilizar no preparo do alimento tem que ser um excelente vinho, que ele vai conferir mais sabor no alimento. Muito bem, isso mesmo. E nós vamos utilizar peras cortadas em cubos médios. Crua. Crua, né? Com casca, porque tem que manter a crocância. Daquela texturinha quando você morde, daquele croquete suave. Nós vamos utilizar queijo gorgonzola. Ele você pode dar uma quebrada mesmo, não precisa ser pedacinhos, porque ele vai se desmanchar no meio do risoto. Nozes levemente picadas. Para finalizar, parmesão. A gente está usando um grana padano ralado, que é um queijo italiano, parmesão, né, de melhor qualidade. E para decorar, nós vamos utilizar flores comestíveis, para dar um toque a mais, um colorido no prato. E um pouquinho de salsa picada, grosseiramente. Né, para ser como se fosse uma graminha da flor. Fica uma graça. Não é todos os detalhes muito bem pensados, mas assim, os aromas, os sabores e a apresentação visual também, que é fundamental. Bom, essa é a apresentação dos ingredientes. Então agora nós vamos partir para o outro lado da cozinha para começarmos o preparo, a grande magia deste fabuloso risoto. Vamos lá. E agora sim, vamos lá? Estamos diante, bom, é aqui que tudo acontece. Nós estamos no fogão da chefe Gabi. Vamos dar início ao processo. Vamos. Bom, primeira coisa, ligar o fogo. O fogo não muito alto, tá? Aqui a gente tem uma chama dupla, tudo, mas sei que em casa vocês não têm, então fogo médio. Primeira coisa, uma manteiguinha, tá? Já foi cortada em cubos, que dela derrete muito mais rápido. Então a panela já está quente. Conforme derreter a manteiga, vamos acrescentar a cebola cortada em brunoise. Gente, eu acho charmoso demais esse termo, brunoise. Agora nós vamos colocar o arroz arbóreo. Se você perceber, ele é um grão mais gordinho, que ele tem uma concentração maior de amido. Ele que dá aquela cremosidade. Não é o creme de leite, que não vai creme de leite em risoto, gente. Gente, olha só, ele tem vida, ele está vivo realmente. Não, o risoto, ele é um prato gostoso de fazer. Muita gente gosta de fazer em casa, né, com os amigos, porque é um prato fácil e que todo mundo pode participar e é uma delícia de assistir ele ficando pronto, né, chegando na textura certa. Bom, agora que o arroz já absorveu os sabores, já deu aquela fritada, nós vamos estar colocando o vinho. Nesse caso é um vinho branco, sempre vinho seco no risoto. Nunca se coloca vinho doce, senão ele vai ficar muito adocicado.
Tá? Só se realmente você deseja fazer um risoto doce, que é uma opção, né? E qual a medida, mais ou menos? A medida que a gente utiliza aqui é pelo menos em torno de 100 a 200... Aqui eu estou fazendo uma receita para 2 porções, tá? Nós temos 200 gramas de arroz arbóreo e aqui nós estamos colocando 400 ml de vinho. Vocês estão ouvindo? É o risoto, já está conversando conosco. Já começamos aqui um papo. Este ponto, quando ele começa a fazer esse barulhinho, significa que já está na hora de a gente começar a colocar o caldo. Tá? Que, aliás, está aqui do nosso lado. E este caldo, Gabi, como é que você preparou? Esse é um caldo de legumes. Coloquei alho poró, cenoura, cebola, salsão. Então, depois você deixa ele cozinhar meia hora em fogo baixo. Vocês coam e utiliza esse caldo para fazer risoto. Pode ser feito também outros preparos. Pode congelar se não for utilizar tudo no dia, né? Então, aqui nós vamos... E dá o sabor do teu risoto, o seu caldo. Então, agora que já deu a secada, ó, já começou a saltitar o arroz. Acaba evaporando um pouquinho o álcool, aí dá aquele saborzinho gostoso do vinho, mas com baixo teor alcoólico. Ai, que delícia! O aroma que vem invadindo essa cozinha divina. É muito bom, realmente. É por isso que eu falei que quando as pessoas, né, estão reunidas, preparando um risoto, é agradável por esse sentido. Você tem uma visão, você tem o aroma, né, é bem gostoso. Bom, agora coloquei um pouco só do nosso caldo. E ele vai, aos poucos, dando uma leve secada. E o arroz vai liberar o quê? Aquele amido que eu tanto falei. E esse amido é que vai deixar bem cremoso, né, o nosso risoto. E o seu outro segredo é sempre estar mexendo. Quanto mais a gente mexe, mais amido o arroz libera na preparação. Bom, gente, aqui então ele já reduziu um pouco. Outro segredo é nunca deixar reduzir muito. Sempre quando ele começar a formar essa textura mais cremosa, a gente vai colocando um pouco mais de caldo. Né? Ele vai fervendo e sempre mexendo. Vocês já repararam que mudou um pouco já a textura, já não está muito líquido. O amido já começou a ser liberado. Né? Então, novamente, mexe até ficar com aquela textura mais cremosa, acrescenta mais caldo, até ficar na textura perfeita do nosso arroz, que é levemente al dente. Gabi, que maravilha! Olha só a textura, gente. Isso aqui é cremosidade de verdade. Bom, agora ele já está na textura perfeita. Nós vamos finalizar, fogo bem baixo. Nós vamos estar acrescentando as peras cortadas em cubos. Tá? Pode ser cortada em lâmina, tudo, mas o ideal realmente é em cubos. Fica bem mais fácil para comer, sentir a textura, né? E aí nós vamos agora colocar o gorgonzola. Como eu falei, não precisa ser cortadinho perfeito, nada disso. Tá? Não vai muito o gorgonzola porque ele é muito forte. Se vocês... Ah, não, eu sou apaixonada por gorgonzola, pode colocar mais um pouco na receita. Mas para a gente ter realmente um equilíbrio entre os sabores. Né? Conforme ele desmanchou, a gente vai colocar as nozes. Né? Também, elas são pedaços grandes mesmo. Isso, pode deixar algumas inteiras, é um charme. Para finalizar, nós vamos utilizar a manteiga para dar uma textura aveludada no risoto. Isso no finalzinho. Gente, o toque que a manteiga vai conferir no final aí do seu preparo é incrível. É muito bom. E o ideal é a gente também desligar o fogo, porque só a temperatura bem quente que já está o nosso risoto, ele já vai derreter essa manteiga. Olha que coisa linda. E agora, então, depois da manteiga, a gente finaliza com grana padano. O grana, como eu falei, ele tem um sabor muito melhor comparado ao parmesão, né? Ele foi ralado fino para incorporar mais rápido, para dar aquela textura, acrescentar uma textura mais cremosa nesse risoto. Então ele já tem o veludo da manteiga e a cremosidade extra do parmesão, do grana padano, que vai derretendo aqui. Gente, mas isso está realmente fantástico. Olha a textura, o aroma disso. Realmente, gente, esse prato é um sucesso pela questão da textura, pela mistura do sabor adocicado, o sabor forte do queijo. Que eu dou uma sugestão de decoração, salpicar um pouco de salsa. Eu adorei a ideia, ela falou assim, a salsa é para dar um efeito de graminha, porque nós vamos decorar com flores, então tem tudo a ver com a terra. Exatamente, a gente vai fazer uma decoração pensando nisso, né, ligando a terra. Então, a graminha, que seria a salsa, aí a terra, vamos colocar umas nozes,
É a construção de um prato. Gente, olha só o preparo carinhoso. Bom, como tudo que a Gabi prepara aqui na Vínia. A gente tem que fazer tudo com amor, né? Sempre falo que para o prato ficar realmente gostoso, bonito, você tem que fazer com carinho, com amor. E uma flor comestível, um dente de leão. E agora sim, o prato sendo servido nesse ambiente maravilhoso que é a Vínia. Eu aqui ao lado da nossa chefe Gabi e olha que grata surpresa, durante a nossa gravação acaba de chegar o Dr. Walter, que comanda a Vínia maravilhosamente bem, mas que nós estamos sentindo sua falta. Em constante viagem, né, Dr. Walter? Ah, como sempre, né? Viajando bastante. Eu cheguei agora, fiquei uma semana na França, visitando uma feira maravilhosa que ocorre a cada 2 anos na França. Visitei os nossos produtores, contactei com novos produtores também. E no retorno, em seguida, já viajei para o Chile e a Argentina. Buscando trazer o melhor para a Vínia aqui de Alphaville e a Vínia de São Paulo. Aliás, eu, lógico, não podia perder a chance, eu pedi para que ele escolhesse o vinho para harmonizar com esse risoto. Qual foi o vinho escolhido? Olha, um risoto que ele é delicado, né? E eu escolhi um Sangiovese, não só por ser um vinho italiano, mas por ser também de uma região muito famosa, que é a região da Toscana. E essa uva é a uva com que se faz os famosos Brunellos. Nós vamos degustar, porque Gabi nos ensinou a fazer esse prato maravilhoso. Eu estou muito curiosa, porque eu acompanhei passo a passo. Isso daqui, Gabi, está um verdadeiro espetáculo. Olha, a perinha, eu sinto aqui a crocância da perinha. Bom apetite. A vocês aí de casa, eu vou deixar vocês com água na boca. Sorridi sempre, se tu non vuoi vedere. O sabor realmente é impecável. Tudo na medida certa. A crocância perfeita. Os aromas perfeitamente harmonizados. Bom, Gabi, eu só tenho que te parabenizar. Nós estamos invadindo, ela está nos dividindo assim, dividindo conosco todas essas receitas deliciosas. Claro que vale um brinde muito especial. Ricorda sempre quello che fai sopra il mio volto, lo rivedrai. Non sei mai sola, anche se tu sei lontana da me.